Meus queridos amigos, nesta manhã eu me volto para esta porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 6, nós leremos do versículo de número 22 ao versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 22 ao versículo de número 24, estas palavras do Senhor Jesus: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bem, o título desta mensagem e meditação nesta manhã é uma pergunta: Deus ou Mamon? A quem servimos? Deus ou Mamon? O Senhor Jesus Cristo, nestes versículos, continua a sua instrução para a sua igreja no Sermão do Monte. E ele fala sobre o combate do crente para manter o mundo fora, do lado de fora de seu coração, do lado de fora da sua vida. E ele diz, continuando o raciocínio dos versículos anteriores, 19 a 21, ele diz no versículo 22, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E este versículo está em conexão com o versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem. Nós poderíamos bem dizer, não coloqueis os teus olhos sobre tesouros terrenos, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam. Bem, estas palavras tão gráficas do Senhor Jesus, o Senhor está aqui utilizando de uma pequena ilustração. Eu gostaria que você mantesse a sua atenção nesta manhã, neste ponto, devido ao nosso sistema de som estar mais baixo e o barulho da rua, mas atente para isso. Ele toma uma ilustração que está baseada num órgão do corpo, globo ocular, os olhos, e ele diz: a candeia, o farol, a lamparina, a vela, a luz, a luminária que ilumina o corpo para dentro são os olhos. O farol do corpo que ilumina para dentro são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, terá luz. Queridos, a candeia do corpo são os olhos. E Deus, Jesus Cristo, Salvador, Ele passa a utilizar do olho humano como uma analogia poderosa e profunda a respeito da vida cristã. A analogia do olho sadio por um lado e do olho mau ou doente ou defeituoso por outro. Bem, quando o olho de uma pessoa, seu globo ocular, o seu olho está funcionando corretamente, você já observou que ele funciona como uma câmera, ou melhor, uma câmera fotográfica funciona como olho, não é? Você tem a retina, você tem todas as partes do olho que fazem este zoom para longe e para próximo, não é isso mesmo? De maneira que quando um olho está funcionando bem, você coloca o teu olhar sobre um objeto e as partes em volta deste objeto, no pano de fundo, se tornam um pouco anuviadas, embaçadas, mas aquele objeto que está sob o seu foco ocular tem toda a grafia específica e você o vê muito bem. Quando o olho está funcionando, a visão está funcionando dos olhos, a sua visão é clara, ela é nítida, ela é perfeita, você vê as coisas de uma maneira distinta, crisp, não é? Com aquela linha claríssima, afiada, perceptível, você vê as coisas de uma maneira muito clara. Nenhum objeto se destaca, ou é claro, ou é nítido, se você não coloca o teu olhar em cima deste objeto. Se você divide a tua visão, tentando observar, fazendo um escaneamento do horizonte, o teu olho não vê nada de uma maneira clara, específica, com detalhe. Mas se você colocar o teu olhar sobre um objeto e o teu olho está funcionando bem, então você consegue ver com clareza. Mas se você faz esse exercício de tentar observar dois objetos distantes e distintos um do outro, você não consegue observar nenhum dos dois claramente, não é verdade? Os olhos, por exemplo, além disto, são quem regulam o movimento do corpo. É muito interessante que o corpo é regulado pelo movimento dos olhos. Bem, nós temos aí o nosso labirinto, não é? Que traz este balanço e você não se sente tonto, perdido. Mas você tem o globo ocular, que estabelece o ponto de distância e a visão. Ele é tão calibrado, o olho, a pressão do olho e todas essas coisas, que o teu andar, o teu mover,
balizado pelo olhar. É maravilhoso, é como se tivesse um laser estabelecendo as distâncias das coisas, não é? Tudo aquilo que o ser humano tem criado em termos de tecnologia, de aferição de medida de distância, é uma cópia, uma tentativa de copiar aquilo que Deus colocou dentro de nós. E o globo ocular é um órgão tão magnífico, eu penso ser um dos mais magníficos do corpo humano, depois do cérebro, né? É uma tecnologia da ciência do cérebro, assim por dizer. E se o olho estiver bom, você consegue fazer muitas e muitas coisas. O olho, por exemplo, como eu mencionei, regula o movimento do corpo. Você, por exemplo, para estar andando, ou tentar, por exemplo, cruzar um rio andando sobre um tronco de uma árvore, uma pequena ponte fina, você precisa fixar o olhar em um objeto, uma planta, uma flor, alguma coisa. Se você tenta atravessar aquelas pedras, aquele tronco, se você tentar olhar para a água, para os teus pés, provavelmente você vai perder o balanço. Mas se você fixar o olhar à distância em um objeto, você consegue andar com balanço e precisão e atravessar este rio. E o olho está ali para corrigir, ou melhor, para regular o seu movimento e a sua ação. Se você tenta atravessar, como eu mencionei, um objeto contínuo, mesmo uma linha no chão, se você olha para o chão, para os pés, para a linha, talvez você cambaleie. Mas se você olhar à distância com a linha em tua visão e um ponto de fuga firmado, fixo, lá na frente, então você não perde o equilíbrio, o balanço. Você precisa sempre focar o teu olhar em algo. Se você olhar para muitas coisas, tentando atravessar este rio, provavelmente você vai tomar um tombo e cair dentro da água, como talvez já tenha acontecido no passado em alguma experiência. Queridos, por que eu estou me delongando com esta ilustração? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele traz o objeto, a ilustração, para nós desenvolvermos em nossa imaginação o que Ele quer dizer. Claro, nós não podemos sair dos limites da palavra de Deus, mas Ele toma o globo ocular e, baseado naquilo que nós já conhecemos, nós podemos perceber o que Ele quer dizer. E é exatamente isso que Ele está ensinando aos seus discípulos, que o olho, um olho sadio, ele irá iluminar o corpo, balizar o corpo, a tua vida, o teu andar, o teu proceder. E um olho sadio na vida cristã irá balizar a tua vida cristã também. E o Senhor está ensinando isso aos seus discípulos, para que eles possam, veja você, ter uma conduta realmente de um discípulo neste mundo, ter uma conduta de um peregrino, porque um crente é um peregrino, e tudo está centrado no olhar para a nossa peregrinação. Para que o crente possa proceder como um cristão neste mundo, no mundo que é passageiro, no mundo que é mutável, no mundo que é transiente, para que o crente possa focar o seu olhar e a sua visão no céu. E fixando o seu olhar no céu, no retorno do Salvador, no seu destino final, ele possa então ter uma jornada balizada, um andar sadio, e não tropeçar, e não ser levado, e não ficar confuso nesta jornada, e servir ao Senhor com clareza. O céu precisa estar fixo diante do olhar de todo o crente. O céu precisa estar fixo diante do olhar de cada cristão. Esse é um mundo passageiro. Nós temos que ter um objetivo claro em nossa vida. Nós precisamos viver e andar como pessoas que sabem para onde estão indo, cuja mente, o coração e os pensamentos, veja, estão fixos em seu destino eterno. Será que nós temos andado assim? Nada menos do que isso irá tornar a vida de um crente uma vida de significado e propósito. Ter um olhar fixo no céu, ter clareza do sentido e do propósito de nossa existência, ter um olhar fixo em nosso destino eterno como um peregrino nesta jornada, irá tornar a nossa vida uma vida de propósito e significado. Eu me pergunto muitas vezes, quando crentes em Jesus Cristo começam a reclamar de alguma maneira sobre um senso de falta de propósito ou significado, se eles não perderam de vista o alvo, se eles não perderam de vista o ponto central de sua existência após a conversão, após a regeneração. Se as suas afeições, sentimentos, teu olhar das afeições e o olhar do pensamento estão fixados nas coisas do alto, e o olho da fé está firme no céu, está firme em teu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na vontade dele, isto é, naquilo que ele diz, declara e ensina, isto é, então toda a tua conduta, toda a tua escolha, todas as tuas decisões na vida diária corresponderá às coisas do alto, as coisas do céu, as coisas da vida futura. Se os olhos da fé estiverem fixos no céu, nossos sentimentos estarão fixos no céu.
no Salvador, nas coisas do alto. O Senhor está ensinando o dever imperativo de fixarmos as nossas afeições, meus irmãos, nas coisas do céu, nas coisas do alto. Esse é o ensino da palavra de Deus aqui. Veja o que ele diz, versículo de número 22. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem saudáveis, se os teus olhos não forem defeituosos, se eles forem fixos em um objeto, se você consegue enxergar com clareza a vida, se você consegue olhar para a vida e com clareza distinguir o ponto central da vida, do propósito e da existência, então a tua vida será uma vida cheia de propósito, será uma vida cheia de significado, será uma vida cheia de realidade e de alegria. Meus queridos irmãos, aqui está a chave e a resposta do porquê muitas vezes nós vagamos cabisbaixos pela vida, nós vagamos sem propósito, assim por dizer, ainda embora temos um grande propósito, porque ainda embora tenhamos um alvo perfeito, o nosso olhar não está ali. As nossas afeições não estão fixadas neste lugar. Você sabe para o que você está vivendo nesta manhã? Você sabe para o que você está vivendo? O teu olhar é fixo? Esta é outra pergunta. Uma pergunta do avesso. Você sabe para o que você está vivendo? Em outras palavras, o teu olhar é fixo? Então não importa a situação em tua volta, não importa a economia do momento, a política do momento, o estado da tua saúde, ou o contexto psicológico, emocional no qual você está vivendo, as circunstâncias humanas ou físicas, você sabe para o que você está vivendo. O teu olhar está fixo. E é isso, ou isso é como uma âncora, não é? Isso te firma no meio do vendaval ao longo da jornada nesta vida. Isso te fixa nesta jornada. Você sabe para onde você está indo. Você não é levado para fora do caminho por um vento de emoções. Você é empurrado para cá, mas esta balança, ou melhor, esta âncora te traz de volta. Mais uma vez, é como um giroscópio espiritual. Você sabe o que é um giroscópio, não é? Uma tecnologia que quando você pende para um lado, o peso te puxa para o outro, saindo para o outro, você cai para o outro lado, você está sempre mantido no eixo. Você tem um olhar fixo. Você vive para Cristo. Você vive para o reino de Deus. Você vê e tudo nesta vida como uma âncora para você, esta luz, uma luz no fundo do túnel, você não se perde na escuridão, você tem uma perspectiva, assim por dizer, você é um herdeiro do céu, você pertence àquele lugar, você foi salvo, você sabe que você é um filho de Deus, você sabe disso, você conhece isso, você está certo disso, e assim você organiza a sua vida desta maneira. E cada nova página da sua vida tem este tema como centro dele. Querido, a vida de um crente deve ser como um texto, uma prosa bem escrita. Você se lembra, não é, das aulas de português na escola? A vida de um crente deve ser como um texto bem escrito. Cada novo parágrafo continua desenvolvendo o argumento principal. O tema principal de sua vida nunca se perde ao longo dos novos capítulos de sua história. Essa linha de raciocínio perpassa cada parágrafo e cada capítulo. É um livro consistente a tua vida, é um texto consistente. Você já leu o texto de pessoas que realmente não se exercitaram muito na escrita? Começa um negócio ali, vai para lá, vem para cá, se perde, volta uma poesia aqui, um negócio acolá. Você não vê aquela linha clara perpassando e se desenvolvendo. Uma pessoa escreve, ela começa muito bem, de repente ela tem um galho de raciocínio que vai lá longe, já se perdeu do tronco. Isso é falta de treinamento de leitura e de escrita. E falta de revisar o que se escreveu, que é uma regra fundamental. Você revisa o que você escreveu. Mas esse é um outro assunto. Queridos, a nossa vida precisa ser como um texto bem escrito. Cada parágrafo precisa repetir o argumento principal. Cada nova página, cada novo capítulo precisa ter o tema central em vista. O tema principal de sua vida nunca se perde. Você foi salvo pela graça de Deus. Alguém te encontra hoje, conhece você, passa um tempo convivendo com você e se separa, depois te encontra 15 anos depois e te encontra com o mesmo olhar firme. Você tem um olhar fixo no Senhor, olhando para Jesus. A sua vida é com Ele.
O grande dia quando você irá prestar contas a Ele, quando você dará um passo para a presença do seu Deus pessoal, Cristo Jesus, a tua vida é para aquele dia. As pessoas se conhecem hoje depois da conversão, aos 20 anos de idade, aos 19 anos de idade, e elas te encontram depois de 20 anos, na meia-idade, e você continua com um olhar fixo. Ele é o mesmo, só melhorou, só amadureceu, só está mais firme no Senhor, mais cheio de alegria, mais cheio de seriedade, de gravidade no Senhor. O seu olhar continua firme. Parece uma rocha esse homem, parece uma rocha essa mulher. Ele tem um olhar fixo no Senhor, no seu Salvador, olhando para Jesus, sempre no serviço do Senhor, a cada dia, a cada ano, a cada mês, sempre crescendo no conhecimento, sempre crescendo no serviço do Mestre, anos após anos. As pessoas te veem, elas mudam, elas se transformam, elas pulam os carnavais, elas mudam de economia, mudam de um esoterismo para outro esoterismo, mudam de uma pirâmide para outra pirâmide, de um negócio para outro negócio, elas estão de lá para cá, toda mudada. Te veem depois de 10 anos, você é a mesma pessoa, você continua firme, o teu olhar está firme, você continua um crente em Jesus Cristo. Isso é clareza espiritual, isso é clareza de propósito na vida, isso é ter um olhar sadio, um olhar fixo. A minha vida é com o Senhor, a minha vida é com o povo de Deus, a minha vida é com o seu povo e com o seu reino, na juventude, na vida adulta, solteiro ou casado, no lar, em viagem. Os olhos estão fixos em Jesus, fixos em meu chamado, fixos naquele grande dia. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo no versículo 22. Ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, veja aí, todo o teu corpo terá luz. Uma vida com propósito e verdadeiro significado é ter os olhos fixos no meu chamado. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Não posso me comportar por dias, semanas, horas, meses como mundano. Como eu posso entregar a minha mente, o meu coração para ambições carnais e viver em torno destas coisas? Eu tenho um olhar sadio. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não posso permitir me perder. Eu não posso permitir que o meu alvo se perca, porque no momento em que este foco se perder, eu começo a zanzar como uma barata tonta, desculpe o termo, pela vida. Eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que eu sou, eu não sei se eu quero, se eu não quero, se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo. Eu perdi o foco, ele caiu, ele não está mais ali. Eu me esqueci que meus pecados passados foram perdoados. Eu me esqueci que eu sou um filho de Deus, eu me esqueci que a minha vida irá terminar num piscar de olhos e que eu estarei com o Senhor e com toda a igreja de Cristo por toda a eternidade. Por isso eu estou assim nesses sentimentos no dia de hoje, porque eu tirei o meu olhar do Senhor. Versículo de número 22, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Bem, um crente que olha para a vida com um olhar sadio e fixo, vê a vida e vê as suas decisões e as suas escolhas com clareza do propósito da sua vida. E assim toma essas decisões com clareza do propósito da sua vida. E porque este crente tem este propósito firme, fixo, bem, isso torna então o seu caráter um caráter consistente, um caráter iluminado. A candeia do corpo são os olhos fixos, vendo com clareza o objeto da sua existência. Eu sou para Cristo, Ele me salvou, Ele é meu mestre, eu vivo para Ele. E isso ilumina minha alma, me permite escolher, decidir e andar. Isso ilumina a minha vida, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, teu comportamento terá luz, a tua vida terá luz. É o que ele diz aqui. Isso torna o teu caráter consistente, iluminado, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Um caráter iluminado, um caráter consistente, um propósito simples, um propósito persistente de contentar a Deus em todas as coisas, de contentar ao Senhor em todas as coisas. Isso tornará o caráter consistente, um caráter iluminado. E uma vida clara, queridos, uma vida clara. Quão claro é a vida deste rapaz, quão clara é a vida desta moça. Ele está sempre servindo a Cristo, 15 anos atrás, ainda hoje. Continua amando ao Senhor, continua tirando o pé do erro, continua plantando e colhendo para a eternidade, continua vivendo para o Senhor. Ele tem um foco firme, um foco
fixo no que ele faz. É uma pessoa clara, é uma pessoa iluminada, assim por dizer, consistente, porque possui um propósito claro e firme diante de si, para toda a vida, um propósito celestial. Veja esse versículo de número 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, doentes, problemáticos, todo o teu corpo será tenebroso. E assim, se portanto a luz que há em ti, ou que deveria haver em ti, são trevas, então quão grande não são estas trevas, não é? Quão grande não serão tais trevas? Bem, um olho mau é um olho, obviamente, que não funciona corretamente, perfeitamente, um olho defeituoso. Ele não consegue enxergar com clareza. Bem, a maioria de nós tem algum problema, fisicamente falando, com os olhos, não é? Hipermetropia, miopia, visão dúbia, visão torcida, visão seca, coisas como essa. Esse é um olho mau, assim por dizer. Ele não está lubrificado, ele não está perfeito, ele não está fixando o olhar, ele precisa de remédio, ele precisa de colírio, ele precisa de lentes. Mas um olho mau, espiritualmente falando, é um olho que não funciona corretamente, porque não consegue enxergar com clareza as coisas, não distingue os objetos com clareza. E porque o foco deste crente está sobretudo em coisas exclusivamente terrenas, como ganhos, ambições intelectuais, humanas, carreira, um nome, posição social, etc, a sua vida será inconsistente, sem verdadeira paz, sem verdadeira satisfação, sem plenitude de vida, porque ele é um ser espiritual. Ele nasceu de novo, é uma nova criatura, mas se ele como um ser espiritual, ela como uma nova criatura, se alimenta do aqui, da matéria, do agora, vive em busca do aqui e do agora, o seu olhar somente será terreno, no aqui e no agora. Veja o versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão estas trevas? Veja, como um crente será muita treva mesmo, porque você não tem mais prazer nas coisas deste mundo, ou pelo menos não deveria ter, e não terá quando experimentar delas profundamente, porque será alegria com amargura o pecado. Assim você não consegue pular de cabeça no pecado e abraçar e se indulgir mesmo, porque você é uma nova criatura, tua nova natureza repudia essas coisas, e ao mesmo tempo você não consegue viver uma vida de santificação perfeita. Por quê? Porque o teu olhar está neste mundo. É uma visão torta de alguma maneira. É uma visão doente de alguma maneira. O seu olhar está somente aqui na terra. Meu querido irmão, na conversão, você foi regenerado. Na conversão, a nossa alma foi regenerada, o espírito foi iluminado. Você recebeu luz, clareza, propósito de vida, de significado. Mas se a alma do crente é corrompida, isto é, se ele tenta viver, ou sobretudo vive, atrás de coisas terrenas, um nome, uma carreira, bens, posse, conforto, o que quer que seja, é como um ser humano tentando se alimentar de capim, de grama, de mato. Ele não foi feito para se alimentar destas coisas. A sua língua não aceita, o seu paladar não aceita, o seu sistema digestivo não aceita. Ele não se sente bem por dentro comendo grama, terra. Ele não se sente bem se alimentando deste mundo. Ele é um ser espiritual, criado para o céu. Ou como se o seu alimento diário, você já passou por isso, já tentou fazer isso? Tente se alimentar de pipoca e de algodão doce por muitas horas. Isso não alimenta, não é verdade? Não é apropriado para a vida. Vai te satisfazer com açúcar, né? O sal na boca, na língua por um minutinho, mas daqui a pouco você está meio tonto, meio doente, se sentindo mal, quero deitar, me traz alguma coisa, estou passando mal. Um crente que se alimenta desta vida, cujo propósito é o ganho, é um nome, uma carreira, e o seu tempo, o seu esforço, o seu suor, sua alegria, sua pesquisa, está tudo em torno dessas coisas, ele se sentirá mal naturalmente. No final, depois de alguns dias e semanas, ele estará meio vazio, meio atordoado. Eu não sei, eu não entendo o que estou sentindo, o que está acontecendo comigo. Se um crente que recebeu um novo organismo espiritual, assim por dizer, vive das coisas terrenas,
essa alma enferma aos poucos. Aos poucos ela irá enfermar. Quão terrível será o estado de uma pessoa cuja mente está focada demasiadamente na esfera terrena. A avareza irá obscurecer a visão. A cobiça ou alguma ambição será como uma espécie de escuridão sobre a alma deste crente. E no lugar de contentamento, no lugar de alegria, no lugar de paz, de plenitude de vida, de antecipação do céu, de gozo e alegria na fé, isto é, no lugar de luz nesta vida, a preocupação, a grande ansiedade com coisas terrenas, a grande preocupação com este mundo. No lugar de saúde no corpo, assim por dizer, há mal-estar, a falta de clareza. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui no versículo de número 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Bem, o olho bom, queridos, é um coração que recebe a palavra de Deus com decisão irrestrita quando ouve. Isto é um olho bom. O olho bom é um coração que recebe a palavra de Deus com decisão irrestrita quando ouve. Mas a preocupação insaudável com as coisas anuvia a visão na vida. É claro que sim. E eu não tenho clareza porque as preocupações muitas vezes legítimas da vida se tornam preocupações dominantes em meu coração. Eu fui dominado aos poucos por preocupações terrenas. Eu não sei se eu vou conseguir comprar uma casa. Eu não sei se eu vou morar de aluguel a vida inteira. Será que eu vou me casar? Será que eu vou ficar solteiro por toda a vida? Será que eu vou conseguir me formar um dia na minha carreira, na minha profissão? Será que eu irei sair desse estado e passar para um outro estado? Será que eu conseguirei alcançar esse status social que eu tanto almejo? Eu não sei. Eu não estou certo. Às vezes, uma ambição forte, sempre na mente, sempre dominando a mente. E essa ambição forte se torna a catarata da mente. E eu não consigo ver mais nada diante de mim. Meu olho não é são. O meu olho se tornou um olho defeituoso. Eu não fixo mais no meu chamado. Eu não fixo mais na vida eterna. Eu não fixo mais no dever que eu tenho como um discípulo de Cristo. O meu dever, essas coisas, eu não tenho cabeça para isso. O reino de Deus, evangelizar pessoas, no momento eu estou tão cheio de preocupação, o meu olho é um olho mau. E a ambição e a preocupação terrena se tornou uma catarata na minha visão. Assim, quando cristãos, veja você, que antes tinham um olhar claro e viviam para as coisas do alto, de repente ficam subitamente confusos e incertos quanto às exigências espirituais do reino de Deus, não parecem saber se servem a Cristo ou não, se engajam com a vida do reino ou não, quando ou quando não sei, e com o povo de Deus, ou se tem comunhão com o povo de Deus ou com o mundo, eles não sabem, e a jornada cristã se torna um semáforo, não é? A jornada cristã deste homem, desta mulher, se torna como um semáforo. Vermelho, verde, amarelo, vermelho. É um semáforo. Acende verde, acende amarelo, acende vermelho, verde, amarelo, vermelho. Vai do entusiasmo espiritual à completa letargia espiritual. Entusiasmo espiritual, emoção, serviço, depois mais nada, frieza, desapareci, não apareço em meu dever. Emoção, romantismo, servir a Cristo, cristão, quero servir, tudo entregarei, Senhor, faz de mim um vaso de bênção. Serviço, desaparece, esqueci, não tenho prazer, não estou mais ali. Emoção, romantismo cristão, serviço, desaparece, não sabe a quem servir, perde as prioridades espirituais, se esquece do sentido de sua vida, volta às preocupações do mundo. Então tristeza, arrependimento, serviço, emoção, distração, desaparece
Aparece serviço, empolgação, desânimo, vermelho, amarelo, verde, verde, amarelo, vermelho. A vida de um crente se torna como um semáforo, porque eu perdi o foco espiritual. Eu tirei os meus olhos do meu Salvador. Eu esqueci dos meus pecados que foram purificados. Eu esqueci que eu fui comprado por bom preço. Eu esqueci que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele. Eu sou um chamado servo de Jesus Cristo. Uma ambição tomou conta dos meus pensamentos. Um desejo, uma preocupação às vezes legítima se tornou um ídolo dentro de mim. Não pode ser um ídolo, mas se tornou um ídolo dentro de mim. E o eterno e glorioso e soberano Deus não é mais servido com o meu coração e a minha dedicação e as minhas emoções, porque uma ambição se tornou a catarata da mente e do coração. E esse é o sinal de um olho dividido, um olho que não está fixo, um coração dividido. Uma pessoa assim não está enfrentando tanto uma luta intelectual, está enfrentando uma luta espiritual. Uma pessoa, um crente assim, nós passamos por isso, meus irmãos. Um crente que se encontra neste momento, nesse estado, ele não está tanto enfrentando uma luta intelectual por decisões, está enfrentando uma luta espiritual entre servir a Deus, viver para Deus, ou viver para si mesmo, para o seu interesse, por mais legítimo que seja. Um coração dividido, um olho não são. E a nossa recomendação, melhor, a recomendação de Cristo, é que se você se encontra nessa situação neste momento, compre de Cristo colírio, colírio outra vez, colírio. Volte aos pés do Salvador. Uma outra maneira de dizer isso é: volte ao primeiro amor, saiba onde você caiu, onde você tirou os olhos de Cristo Jesus e começou a lançá-lo sobre este mundo, sobre esta vida. Oh, meus queridos irmãos, essas coisas são tão importantes. Um propósito dividido entre o reino de Deus e a minha ambição terrena, seja ela legítima ou ilegítima, irá me afastar do Senhor. Torna uma pessoa dúbia. Tiago, ele diz o seguinte, abra comigo em Tiago, capítulo 6, versículo de número 8. Ou melhor, Tiago, capítulo 1, versículo de número 6 e 8. Estas palavras, Tiago 6, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem ou mulher que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo ou de mente dupla é inconstante em todos os seus caminhos. Nunca tem um olho fixo. Se esquece que é o herdeiro do céu. Se esquece que é um servo de Cristo. Se esquece que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Como eu posso me aproximar de Cristo em oração se eu venho com dubiedade? Como eu posso imaginar que eu receberei do Senhor quando eu coloco de lado aquilo que Ele colocou diante de mim, a carreira que me está proposta? Queridos, esse é um chamado, essa é uma advertência necessária. Mas ele diz, se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Bem, um propósito simples, um propósito persistente de contentar a Deus em todas as coisas, tornará o caráter do crente um caráter iluminado. E a vida de um crente sincero é uma vida clara, é uma vida iluminada, porque possui um propósito claro e firme diante de si para toda a vida, é um propósito celestial. Queridos irmãos, deixe-me aplicar isso. De vez em quando, fazer um exame de vida é uma prioridade. Mais de uma vez do que uma vez por ano, mas é bom fazer uma vez no ano isso. Faça mais do que uma vez, é claro. Use o teu aniversário. Creio que celebração de aniversário, não me interprete mal, é para crianças, para um adulto. Uma ótima oportunidade para você se isolar, para você vir diante do Senhor e fazer um exame da tua vida. Confessar ao Senhor os teus pecados, contar as bênçãos, recapitular o amor do Salvador e colocar as prioridades em seus devidos lugares, uma reconsagração de vida. Faça mais do que uma vez por ano isso, é necessário ser feito continuamente. Será que nós somos crentes muitas vezes que passam meses, dias, semanas, às vezes anos, isso seria trágico, na correria da vida, e nós já perdemos de vista o alvo e as prioridades espirituais, nós perdemos o caminho, tudo está fora de ordem em nossa vida,
Parece que as nossas prioridades estão espalhadas por gavetas, boas intenções ali naquela gaveta, outra boa intenção de servir a Cristo ali, outra boa intenção de ler esse livro ali, outra boa intenção de conhecer as doutrinas da fé, de servir a Cristo, de estar em ambos os cultos, isso, espalhado em gavetas. Por quê? Porque no centro da minha vida a prioridade é ganho. Mas eu não amo ganho, mas a prioridade se tornou. E no centro da minha vida, a minha prioridade é essa ambição legítima que eu transformei. E 2 anos da minha vida, 3 semanas da minha vida tomaram conta. E o reino de Deus ficou em 2º lugar, em 10º lugar. Não, isso não é possível, mas isso aconteceu. E ali está. E no lugar de tomar as rédeas da minha vida com seriedade, dizer isso é possível, isso aconteceu mesmo, e eu preciso rededicar a minha vida ao Senhor, eu sigo protelando. E eu sinto pena de mim mesmo. Que bons sentimentos eu tenho de servir a Cristo. Está ali naquela gaveta, naquela outra, quando o tempo todo estou cuidando desta vida. Será que esse é o nosso caso? Se este é o nosso caso, então nós temos o olho mau, nós perdemos de vista, nós tiramos o alvo. O alvo não está mais, ele está em alguma gaveta. Nosso alvo, no futuro breve ou distante, se tornou outra coisa, se nós formos sérios com nós mesmos. O autoexame, meu querido irmão, é de fundamental importância. Será que eu fui engolido por planos terrenos nos últimos meses, anos? Será que eu fui tomado completamente por necessidades legítimas? Uma distração entrou na minha vida, ela se tornou a questão principal da minha vida, em vez de resolvê-la e tirar de lado, colocar no seu devido lugar e seguir firme. Uma distração se tornou o ponto principal da minha existência. Ou pior, prioridades espirituais, a vontade de Deus, foi sobrepujada pela busca por acúmulo, por tesouros terrenos. E muitos anos já passaram em cima de grandes projetos terrenos. E você não percebe, talvez, que o Senhor ele tenha frustrado tantas coisas para que você volte a fixar o teu olhar nele. Ou que ele te deu certas coisas quando você pediu, para que você volte a fixar o olhar nele. Mas talvez você tenha seguido em frente com mais projetos. Um autoexame, determinação de fixar o olhar em Cristo e seu reino, é uma das coisas mais importantes a ser feita com regularidade na jornada cristã. Somente isso nos preservará, queridos, de perder o foco, de perder o sorriso do Senhor nesta jornada. E evitar sermos engolidos por preocupações e ansiedades materialísticas que estão a todo momento em nossa agenda, em nossa bolsa, em nossa vida. No próximo versículo, o Senhor irá demonstrar que nenhum dos servos de Deus, observe você, pode servir a Deus e ao mesmo tempo estar cheio de ambições materiais, ou buscar o seu prazer, conforto e satisfação supremamente nesta vida, enquanto ao mesmo tempo tenta ser um crente. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que palavras, não é? Mamon é trazido para a situação. Será que Jesus está dizendo que eu, como um discípulo de Cristo, um crente, eu estou correndo hoje o perigo de servir a Mamon? Isso não é possível, meu Senhor. Eu sou teu discípulo, eu fui salvo, eu sou um crente. Mamon é coisa da antiguidade, dos pagãos. Será que nós corremos o risco de imaginar que Cristo está falando só para os discípulos do 1º século? Mamon, o nome de uma divindade síria, o deus sírio das riquezas. No culto romano, greco-romano, Pluto ou Plutão. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Todavia ninguém serve a riqueza. Ninguém serve a riqueza, mas sim serve a uma cobiça pela riqueza. Os discípulos do Senhor Jesus não eram ricos. Como ele pode estar dizendo para eles, não podeis servir a Mamon? Aqueles homens e mulheres eram trabalhadores braçais. Nenhuma pessoa, nenhum deles era dirigido por riquezas necessariamente, mas eram dirigidos pela cobiça por riquezas. Assim, Mamon é melhor entendido como a cobiça por bens ou posições, qualquer que seja o nível. Mamon representa isso: cobiça, ambição material, um nome, um status, bens, um ambiente de super conforto, sempre estar ali, um status social. Todos nós precisamos dessa advertência. Não podeis, diz o Salvador, servir a Deus, Jeová,
e a mamon. Todavia ninguém serve, não é, a riqueza. A cobiça é muito sutil. A cobiça pode se desenvolver mesmo na pobreza, e na pobreza extrema. Ela está entre o rico, entre a classe média, A, B, C, D, E, entre o trabalhador, todas as classes. Cobiça, meus queridos irmãos, é um tipo de câncer espiritual. É uma enfermidade espiritual que domina uma pessoa. Porque veja, o câncer é assim, uma pessoa pode apresentar ou aparentar boa saúde, não é? Quando está com câncer, sem saber. Enquanto um câncer se desenvolve ali. A cobiça, a ambição por bens, por coisas, é um tipo de câncer espiritual, porque consegue conviver facilmente com uma grande demonstração de piedade. Consegue conviver plenamente, assim como um câncer num corpo que parece saudável. A cobiça, a ambição não aparenta a feiura escancarada da imoralidade, por exemplo, não é? Não pode ser vista com facilidade. A cobiça e a ambição é um mundanismo respeitável, é quase louvável, não é? A cobiça e a ambição, muitas pessoas que por via de sutileza torna-se mais perigosa do que outros pecados. Ninguém, diz o Salvador, pode servir a dois mestres. Isso se torna muito claro quando nós entendemos o termo que ele utiliza no grego. No grego, servir vem da palavra do leim, doulos, que é literalmente escravo. E o grego para senhor é soberano, kyrios, soberano, escravo de um soberano. Não podeis ser escravos, servos de Deus ou das riquezas. Um homem simplesmente não poderia ser um escravo de dois senhores. Você poderia ver ele andando atrás de dois senhores, mas logo que um senhor fosse para um lado e o outro para o outro, ele teria que seguir o seu senhor. Não podeis servir a dois senhores. Tentar servir a dois senhores é um esforço dividido, é um olho dividido, resultaria em tristeza intolerável para a pessoa. Para resolver o seu problema, eu não consigo servir a Deus como eu tanto desejo, e eu não consigo ganhar o mundo como eu tanto desejo, e assim uma tensão muito grande, terrível se forma nessa alma, que começa a enfermar a alma. Não podeis servir a dois senhores. Quando um crente, meus queridos irmãos, ele vive à margem da igreja, embora estando dentro da igreja, ele vive à margem da igreja do reino, ele não se integra, ela não serve, está se guardando de propósito para evitar esse compromisso. É por isso que não serve. É por isso que não se integra. Está se guardando de propósito para evitar um comprometimento. Por quê? Porque este crente possui ambições que o dominam. Ele e ela sabe instintivamente que não conseguirá servir a dois senhores. Há uma ambição terrena ao reino de Cristo. E enquanto por muito tempo persiste nesse comportamento, torna-se claro logo aos olhos de todo mundo qual Senhor domina a sua vida. Se não está servindo a Cristo, está servindo a este mundo, a uma ambição pessoal, seja ela qual for. Não podeis seguir a dois senhores. A tensão psicológica que se irá se formar num crente assim, na alma de uma pessoa que deseja servir a Deus e ao mesmo tempo tem uma ambição material, uma cobiça por bens, status elevado, conforto, bens, nome, carreira, é uma tensão muito grande. Eu tenho observado isso no passado. A pessoa se torna uma pessoa estranha, porque ela está dividida, ele está dividido. As palavras, as ações logo mostrarão que se tornou uma pessoa, ou melhor, que um senhor se tornou senhor da vida dessa pessoa. As palavras, a conversação, logo mostrará quem é o senhor, quem se tornou senhor desta vida. Sua conversação irá mostrar isso. Ou um mestre ou outro irá ganhar na estima da pessoa, ou Deus ou mamon. Isso é tiro e queda. E em determinado momento, depois de muito tempo nessa tensão de servir a Cristo ou ao mundo, a alma fica muito conturbada nessa divisão de estimas, e por amor a um senhor, a pessoa irá mostrar que odeia o outro senhor. Se ama a cobiça por ter, por possuir, aos poucos irá mostrar desdenho pelas coisas de Deus.
Desdenho pela igreja, desdenho pelo pastor, pelo irmão, pelo diácono, pelo reino, pela obra, irá mostrar nas palavras, na atitude, em comentários com o marido, com a esposa, com o filho, com o amigo. O desdenho se mostrará, a ironia, o cinismo, a crítica aparecerá. Eu sei que eu só posso servir um Senhor, e nessa minha tensão do mundo e do reino de Deus, eu vou começar a odiar um naturalmente, para poder servir ao outro. Até o ponto de que estará disposto a abandonar um para seguir o outro, e longe da igreja estará, e longe do reino, porque o seu coração já se afastou. Ou mesmo trair um Senhor para servir o outro Senhor. Isso é ilustrado na Bíblia, meus queridos irmãos. Pense sobre Judas Iscariotes. Acaso não foi Mamon que conduziu Judas a entregar Cristo a seus inimigos? Mateus capítulo 26, versículo 14, nós lemos essas palavras tão sérias e tão tristes. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Terrível, não é? Isso irá acontecer com você no momento em que seu olhar perde o ponto central da sua vida, a sua visão se torna doente. Logo você saberá que não pode servir a dois senhores. Neste combate psicológico e emocional, um dos dois naturalmente vencerá. Um será odiado, o outro será amado. As coisas de um será ridicularizada, detestada, desdenhada, e a do outro será primada, amada, honrada, defendida, ou mesmo traído para servir um outro, como no caso de Judas Iscariotes. Veja agora o exemplo oposto no caso de Saulo de Tarso. Chegou um momento na vida de Saulo de Tarso, quando ele começou a desdenhar qualquer mérito pessoal que tivesse. Ele servia a Mamon. Qualquer posse, qualquer prestígio que ele tivesse, se gabasse, tudo para ele, que era vantagem ou lucro. Chegou um momento na vida de Saulo que ele passou a ver tudo isso, como agora Paulo, como perda. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Porque eu amava. E ele nos diz essas palavras em Filipenses capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele no julgamento, unido com ele, atado com ele, uma vida para ele, seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que contraste entre Judas e Saulo. Vai chegar um momento na sua vida, meu querido amigo, eu estou lhe dizendo isso, porque a palavra diz, em que este conflito emocional que está demorando aí meses e meses, irá explodir. E esse Senhor que você já está servindo, talvez sem admitir, ele se manifestará. Ou será o Senhor glorioso, o Rei dos Reis e Senhor, ou será Mamon, e isso se manifestará, se não está se manifestando já em sua vida. O Senhor Jesus Cristo está usando Mamon aqui como um símbolo da cobiça, ambição material, pessoal, e buscar e servir essas coisas como um rival de buscar e servir a Deus, as coisas do reino de Deus. Compromisso com ambição é um rival do verdadeiro compromisso com Deus. Queridos, é importante entender isso. Não há tal coisa como uma pequena cobiça. Isso não existe, uma pequena cobiça. O amor à posse, bens, ambições terrenas não admite rivais. E a vida para o reino e a vontade de Deus será expulsa. Por essa razão, você e eu estamos debaixo de grande e sério perigo de agasalhar em nosso coração qualquer fascinação por bens, por riqueza, por materialismo. O materialismo ele tem um apetite muito voraz, a ambição tem um apetite muito poderosa. Nós transformamos Deus em um objeto para a nossa ambição. Nós usamos do reino de Deus para ganhar, para ter, para ir atrás de coisa, tentando justificar com o reino de Deus. Assim somos nós, cada um de nós. E nós estamos debaixo deste perigo. E a pessoa que se abre e investe na cobiça por bens, por carreira, por nome,
pode ser consumido por estas coisas. E quando a cobiça domina, ela não traz nem paz, nem satisfação, nem felicidade duradoura alguma. O dinheiro consome uma pessoa, Deus completa uma pessoa. Homens e mulheres que foram regenerados para Deus não terão paz nenhuma nas suas vidas separados de Deus. Nenhuma. Será que nós corremos o risco de não levar a sério as palavras do Senhor no versículo 22, como muitos não levam a sério o que ele diz no versículo 19? O risco de não tomá-las para nós pessoalmente, imaginar que o perigo da ambição material, da cobiça por bens, da prosperidade por carreira, por nome, está longe de nosso arraial evangélico. Queridos, eu tinha a intenção de fazer uma digressão nesta manhã e lidar a fundo com o evangelho da prosperidade, mas nós teremos que deixar para o próximo domingo pelo tempo que já se esgota. Depois de o Senhor Jesus Cristo ensinar e advertir essas palavras do versículo 19 a 34 de Mateus 6, quem em toda a história do cristianismo poderia predir ou predizer que igrejas cristãs seriam infectadas por um ensino tão antibíblico como o chamado Evangelho da Prosperidade, um ensino que contradiz o 10º mandamento de cara, direto, não cobiçarás, um ensino que todo crente deveria ter uma aversão instintiva, porque é um ensino que leva pessoas a abandonarem o reino de Deus e se dedicarem a Mamon. Quem jamais poderia ter predito estas coisas ao longo da história do cristianismo? Deixe-me concluir aqui nesta manhã. Você observou que o Senhor ensina em todo o seu sermão do monte o contraste entre a justiça do reino de Deus e a justiça dos fariseus, e a justiça dos escribas e a justiça dos gentios. Com a hipocrisia dos escribas e fariseus, ele contrasta o verdadeiro reino de Deus e com a ignorância dos gentios. Os escribas e fariseus praticavam a sua religião como um palco para sua autoprojeção. Os gentios eram ignorantes da verdadeira religião e usavam a oração como mágica e Deus como uma força mística que poderia ser controlada. E a igreja ou o templo como uma espécie de cassino religioso para ir buscar uma bolada. Deus como uma energia que podiam manipular de alguma maneira. A nossa fascinação por bens no meio evangélico, por riqueza, por ter, por possuir, como se vê no meio da teologia da prosperidade, do evangelho da prosperidade, é outro caso em que nós precisamos evitar a loucura dos gentios, que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre e eternamente. Buscar a Deus por coisas e prosperidade é mudar a verdade do cristianismo em uma mentira, adorando e servindo e buscando a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre e eternamente. Muitas vezes nós pensamos sobre Romanos 1 e aqueles versículos tendo foco no homossexualismo, colocando apenas o foco naquilo, mas esse é um versículo que fala sobre pessoas que tiraram o foco do seu Criador, e o resultado extremo foi aquele. Mas um outro perigo é o que nós vemos em nossos dias, onde homens e mulheres abandonaram o temor a Deus, e Deus os entregou às concupiscências do seu coração, para a avareza, ao ponto de entregarem as meias dos seus pés, os anéis dos seus dedos, as geladeiras das suas cozinhas, a homens avarentos, a serem entregues ao erro e à mentira, porque abandonaram a Deus para serem dissipados dos seus bens e experimentarem em seus corpos, em suas vidas e suas famílias o prêmio da cobiça e do amor por Mamon. E nós chegamos a este ponto. O Senhor fala sobre um olho bom e um olho mau. Se uma pessoa ama a Deus, ela irá mostrar isso sendo uma pessoa devota, consagrada a Ele. Irá colocar todas as coisas a dispor do seu Deus, seu dinheiro, seu tempo, seus talentos, sua família, o domingo, o seu sofá, o seu talento, o seu conhecimento, o seu intelecto, o seu conhecimento, o que é que você tem, a sua formação, seu corpo, tudo estará à disposição deste Senhor, será para Ele,
o teu suor, o teu fôlego, a tua vida. Ele é Kyrios, Ele é Senhor soberano, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Salvador, Ele nos chamou, Ele nos transformou, Ele nos deu vida. O seu corpo, a sua vida estarão à disposição do Senhor. Nada escondido, nada reservado para si mesmo. Amar a Deus requer serviço, meus queridos irmãos, mesmo sacrifício e abnegação, requer um olhar fixo no Senhor em cada etapa da vida, requer uma história consistente, sempre olhando para o alvo, para o Senhor. É bastante claro que amar a Deus não é meramente uma questão de emoções, mas uma questão de mente, de coração, de alma, de entendimento, de todas as suas forças. E eu concluo nesta manhã com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, onde Ele diz, lá na frente, Mateus 22:37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O Senhor nos abençoe, que Ele aplique estas verdades, que Ele nos restaure, que Ele nos chame de volta e nos coloque nos trilhos da fé agora, mesmo hoje, para uma vida cheia de gozo e alegria, uma vida frutífera, uma vida para o seu